Meus amados, a paz do Senhor, boa tarde a todos os irmãos. Nós vamos meditar no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 13. Hoje nós estaremos concluindo a exposição do livro de Ruth. Nós tivemos aqui em 10 dias ministrando sobre essa história maravilhosa e extraímos lições tão preciosas da parte de Deus para as nossas vidas. Hoje nós estaremos concluindo esta exposição. Ruth, capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. Então ele a conheceu, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. As mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem remidor, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora, que te ama e que é melhor do que 7 filhos, o deu à luz. Então Noemi tomou o menino no colo e cuidou dele. As mulheres que moravam ali disseram: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas gerações de Perez. Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Ram, Ram gerou a Abinadab, Abinadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Assim termina a linda história de Ruth. Aqui nós temos o momento em que Boaz toma Ruth como esposa. O texto diz: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. Assim como? Assim, se submetendo a tudo aquilo que Deus havia prescrito em sua palavra. Assim, com relação a Ruth, assim como ela se submeteu a Deus, escolhendo caminhar com a sua sogra para a terra de Judá, escolhendo o Deus de Israel como seu Deus, escolhendo obedecer à vontade de Deus em uma nova terra, no meio de um novo povo, e agora servindo ao Deus vivo. Assim como ela foi capaz de ser humilde, foi capaz de se submeter àquela condição de pobreza e ter que respigar nos campos alheios, assim como ela foi uma moça prudente, dedicada, assim como ela foi uma moça virtuosa, com qualidades reconhecidas por todos, assim como ela foi uma moça de fé, assim agora ela é desposada. Há um caminho até chegar aqui, para que esse momento se concretize na vida de Ruth. Há um caminho para ela, há um caminho para Boaz. Os caminhos deles se encontram, e agora eles estão começando uma jornada juntos. A princípio, analisando dentro do aspecto humano, parece que na história de Ruth, com relação ao seu encontro com Boaz, tudo acontece dentro de casualidades, de acidentes. O que nós vemos dentro da visão divina é que não há casualidades. Sempre houve a ação de Deus em conduzindo a história de ambos para que chegassem neste momento aqui culminante da consumação desta união de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as exigências da lei. Nós temos aqui todo este caminho a ser percorrido. Tudo começa com uma jovem viúva se submetendo à vontade de Deus, dizendo para sua sogra: o teu Deus será
o meu Deus. Quando ela se submete à vontade de Deus, mesmo no estado de viuvez, agindo de forma diferente da sua companheira, da sua concunhada órfã, que voltou para casa e tentou fazer as coisas de acordo com aquilo que era mais lógico, de acordo com aquilo que era mais racional, como Noemi lhe sugeriu: volta para tua casa, para teu pai, procura um novo marido para ti. Ruth se submete a Deus, Ruth se entrega a Deus, e Deus tem um plano maravilhoso para a vida de Ruth. E o que é interessante é que aqui vai acontecendo tudo dentro de uma legalidade. Boaz se preocupa, como falamos anteriormente, a cumprir todos os trâmites legais para poder consumar essa união com Ruth. Mas o que nós temos aqui não é simplesmente um homem tentando cumprir o seu dever. Não é simplesmente um homem tentando cumprir a sua responsabilidade de remidor. O que a gente observa nessa história maravilhosa é que antes deles dois se descobrirem tendo alguma relação com relação a essa questão do remidor, eles se conhecem dentro de uma admiração anterior a qualquer informação sobre isso. Quando Boaz chegou no campo e viu a Ruth, se encantou por ela, olhou e perguntou quem era aquela moça. Quem era aquela moça? Logo ele se importou com ela. Ruth, por sua vez, ficou profundamente admirada da generosidade, da bondade, da atitude gentil que aquele homem teve para com ela, sem saber quem ele era. Ela não sabia quem era Boaz. Simplesmente ela se encantou com a generosidade, com toda a bondade daquele homem para com ela naquele campo. Só quando ela chegou em casa foi que ela descobriu que Boaz era um dos parentes de Noemi, era um dos parentes do marido de Noemi, já falecido. Então o que acontece aqui é que não há simplesmente um jogo de interesse. Antes de qualquer preocupação com essas coisas legais, houve afeto, houve esse envolvimento afetivo entre os dois. E só depois eles descobriram que havia toda essa condição entre eles. Então nós não temos aqui simplesmente um Boaz tentando cumprir um dever que lhe era imposto, de forma que a única coisa que ele sente no coração é responsabilidade relacionada ao dever. E nem Ruth está aqui dentro dessa condição agora por interesse, porque quando ela começa a admirar Boaz, ela nem sabia quem ele era. O que não há aqui nesta relação é um jogo de interesses de forma alguma. O que a gente percebe aqui é que, em primeiro lugar, surge afetos, admiração, respeito de um para com o outro. De um para com o outro. É assim que esta relação começa. E um casamento não pode ser realizado apenas com o sentimento da responsabilidade, apenas por força de pressão social. Quando os casamentos são realizados dentro dessa premissa de responsabilidade, dever, pressão social, muitas vezes só se transforma em ambiente de conflitos, em ambiente de muita infelicidade. Então nós não temos aqui, embora que todas essas questões legais estão sendo realizadas por Boaz de uma forma tão dedicada, mas tudo começa dentro de uma afetividade, de um envolvimento afetivo entre os dois, e só então essas questões são cumpridas. Os relacionamentos devem ser baseados nisso, né? Envolvimento afetivo, certo? Comprometimento legal e relacionamento íntimo. Se as relações levassem em consideração esses passos, seria tão maravilhoso. Mas o que acontece é que antes das pessoas às vezes se envolverem até afetivamente, elas se envolvem sexualmente.
elas já estão envolvidas dentro de relacionamentos sexuais antes de terem um envolvimento mais profundo com relação à afetividade, a companheirismo, a questão de admiração. Você vê que tanto Ruth quanto Boaz, eles criam admiração um pelo outro, eles têm respeito um pelo outro, há todo este caminho a ser percorrido. E o que não acontece nessa relação aqui são precipitações, não há queima de etapas, de forma alguma. A coisa vai acontecendo de uma forma bem equilibrada, seguindo de fato uma sequência, né, que deve ser aquilo que deve ser a base de toda relação verdadeira, de toda relação que pode verdadeiramente se tornar uma relação abençoada por Deus. Essa é a preocupação que Boaz tem, que Ruth tem aqui. Não há uma antecipação, né, das coisas. Tudo vai acontecendo de forma tão perfeita e maravilhosa. Olha, o texto diz assim: assim tomou Boaz a Ruth e ela lhe foi por mulher. Então ele a conheceu. Envolvimento afetivo, comprometimento legal, e só então houve a relação íntima, a consumação do casamento no ato sexual. E eles tiveram situações bem delicadas, situações bem tentadoras, né? Mas eles foram capazes de se submeter à vontade de Deus, de uma forma que tudo acontece dentro de uma visão de pureza, né? De uma forma que aquilo que realmente é necessário para que o relacionamento seja abençoado por Deus, eles tiveram todo o cuidado, né? Porque o sexo é uma bênção de Deus. O sexo é algo maravilhoso, desde que seja desfrutado dentro do contexto do casamento, E o casamento aqui é o casamento legal, porque você vai ver que Boaz se casa com Ruth dentro daquele momento em que ele está na porta, no tribunal, que a porta da cidade era um tribunal, onde todas as questões legais eram resolvidas. E é exatamente ali em que acontece o casamento, diante das testemunhas. As testemunhas estão lá, as testemunhas confirmam aquilo e as testemunhas abençoam o casamento de Boaz e proferem palavras de bênção para a vida de Ruth. Acontece um casamento legal. Então, até hoje, essa é uma necessidade para a gente considerar, né, importante, a necessidade, o casamento legal, para que se possa viver de forma verdadeiramente agradável diante de Deus. Então aqui eles se conhecem, eles têm esse envolvimento afetivo, eles consumam o casamento e só então passam a viver uma vida íntima. Esses passos que são aqui tomados, né, por Boaz e Ruth, dentro desta relação tão linda e tão maravilhosa que se consuma entre eles dois. E a palavra diz que Boaz conheceu Ruth. Conhecer aqui é ter relações íntimas, e a palavra diz assim: e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Deus concede que daquela relação abençoada por Deus, uma criança nasce. Quando essa criança nasce, quem entra em cena aqui nesse texto agora é Noemi. A história é voltada para ela, porque na verdade o nascimento daquela criança é de fato algo maravilhoso da parte de Deus para a vida de Noemi. Já era muito maravilhoso o que Deus tinha feito, lhe dando uma nora tão abençoada, que cuidou dela de uma forma tão preciosa e dedicada. Mas agora nasce essa criança, e ao nascer a criança, as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem remidor, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama e que é melhor do que 7 filhos, o deu à luz. Quando a criança nasce, as pessoas verem aquilo como um ato da bondade de Deus para com Noemi.
A criança é uma bênção para Boaz, a criança é uma bênção para Ruth, mas especialmente Deus abençoa a vida de Noemi, que saiu da terra de Boaz, da terra de Moabe, com um sentimento de falência total e desesperança absoluta. Ela disse: eu não tenho condição mais de gerar filhos, estou uma mulher desesperançada. E agora Deus aprova, que ela estava totalmente errada com relação aos planos de Deus. Aquilo que para ela era o fim, para Deus era o começo de uma nova história. Aquilo que para ela parecia ser a sentença final sobre a sua história, Deus estava apenas começando uma história gloriosa, maravilhosa para a vida daquela mulher. O que é dito a respeito do menino diz respeito à sua condição de vida. As mulheres dizem assim: ele será o restaurador da tua vida. Porque Deus estava trabalhando na restauração de Noemi de uma forma muito preciosa. Trabalhou na restauração da sua condição financeira, quando Boaz já tinha comprado as suas terras. Agora Deus trabalha na restauração com relação à sua descendência, seu nome. Deus é o restaurador. E não importa qual seja a condição em que a pessoa chegue. Noemi achava que tinha chegado no fundo do poço, mas a palavra nos diz aqui que Deus é o restaurador. Deus é o restaurador da vida, porque ela se sentia como uma mulher que já não tinha vida, porque ela disse, quando Ruth chegou em casa, depois de trabalhar no campo de Boaz, ela disse: bendito seja o Senhor, que não deixou a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Porque na verdade ela se sentia assim, como uma pessoa sem vida, e agora Deus estava restaurando a vida para ela. Ela começou a sentir que a vida vale a pena ser vivida. Ela não só estava existindo dentro de um sentimento de amargura. Ela passa a aceitar as mulheres lhe chamar novamente de Noemi, seu nome, que significa ditosa, que significa feliz. Mara, nunca mais. Noemi sim, porque esse foi o nome que Deus escolheu para ela. Não Mara. Mara foi o nome que ela escolheu. Mara foi a identidade que ela escolheu para si, mas não o que Deus escolheu. Por isso que Deus estava restaurando a sua vida. E as mulheres ainda dizem mais: ele será o consolador da tua velhice. Os últimos dias de Noemi foram dias felizes, porque Deus consolou o coração daquela mulher abatida, amargurada e sofrida. E as mulheres agora falam uma coisa especial para Noemi. Diz para ela assim: pois a tua nora que te ama. Isso já tinha ficado muito claro para Noemi. O amor de Ruth pela sua sogra, um amor profundo que move Ruth em todas as suas ações, é o amor dela pela sogra. Ruth tem amor próprio, mas o amor altruísta de Ruth pela sua sogra é uma coisa impressionante. E se está acontecendo algo na vida de Noemi, é porque Ruth a ama profundamente e fez tudo quanto era necessário, se submeteu a tudo quanto era preciso para que a sua sogra pudesse desfrutar da bênção de Deus. As mulheres dizem: pois a tua sogra que te ama e que é melhor do que 7 filhos, é melhor do que 7 filhos o deu à luz. Que sorte Noemi, teve na sua vida, quando na verdade a gente sabe que não é a questão de sorte, é de providência divina. Ter uma pessoa tão maravilhosa ao seu lado, que a abraçou, que demonstrou um amor tão altruísta, tão grandioso como este. E as mulheres dizem algo interessante, diz que Ruth é melhor do que 7 filhos. Uma cultura em que a figura masculina se sobressaía na questão das mulheres, é muito interessante isso que é afirmado a respeito de Ruth. Ruth é para você melhor do que 7 filhos, melhor do que 7 filhos.
Tão grande era o valor desta mulher que só cresce no conceito das pessoas, né? Quando ela chega em Belém, as pessoas começam a ouvir sobre ela. E à medida que o tempo vai passando, só sobe o conceito a respeito de Ruth, não diminui. Não diminui. Ruth não é uma propaganda falsa. Ruth não é um rótulo sem conteúdo. Ruth é alguém, e à medida que as pessoas vão conhecendo o caráter dela, vão se admirando cada vez mais daquilo que ela é, daquilo que ela demonstra ser. O conceito só sobe a cada dia a respeito de sua vida. Por isso que as mulheres falaram assim. E a palavra diz que Noemi tomou o menino no colo e cuidou dele, cuidou como um filho. Veja que Ruth, embora sendo seu primeiro filho, não tem qualquer ciúme, não tem qualquer problema de que aquele menino fosse criado como se fosse o próprio filho de Noemi, fosse criado daquela forma, né? E assim é que a história é aqui concluída. Então nós chegamos aqui agora naquilo que é o desencadear de todo o projeto de Deus na vida de Ruth, porque na verdade Deus faz mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. O texto termina dizendo assim: eles chamaram Obed, o nome da criança é Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi. Veja que uma estrangeira, uma mulher que escolhe fazer do Deus de Israel seu Deus, caminha para o meio do povo de Deus, e Deus toma esta mulher e inclui ela na história da salvação. Ela desempenha um papel importante, assim também como a mãe de Boaz havia desempenhado um papel importante quando deixou Jericó e foi habitar no meio do povo de Israel e se casou com o pai de Boaz. As duas mulheres gentias que entram na genealogia estão ligadas a esta família de forma muito especial. Muito especial. E aqui nós temos a genealogia, a sequência, aquilo que foi, a bênção que foi proferida sobre Ruth se cumpriu. Deus cumpriu aquilo que foi dito, porque Deus lhe deu uma descendência maravilhosa. O texto termina falando a respeito de Davi. Jessé gerou Davi, o rei de Israel, aquele a quem o Senhor escolheu para reinar sobre Israel, de quem descenderia o próprio Cristo. Jesus seria chamado filho de Davi. Então você percebe a grandeza do que Deus planejou para a vida dessas mulheres, especialmente para a vida de Ruth, lhe incluindo na genealogia do próprio Cristo. Aquilo que Deus planejou, uma história que começa em tragédia e morte, termina em nascimento, alegria e celebração. Uma história que começa no luto, termina agora com o surgimento da vida. Uma história que começa em lágrimas, termina em alegria, termina em algo especial. Um filho que nasce, cujo nome é Obed. Uma criança que nasce, que eles lhe dão o nome de Obed, que significa aquele que serve ou aquele que adora, né? Noemi, que tem no início da sua história uma história de amargura diante de Deus, uma história de ressentimentos diante de Deus, e não havia adoração nos seus lábios, o que havia era murmuração concernente a todo o mal que Deus lhe tinha causado. Agora ela volta a adorar, porque a criança tem este nome, aquele que adora, porque a adoração volta para o ambiente onde Noemi está, a adoração volta para o ambiente onde Noemi está, porque Deus restaura a alegria, Deus restaura a capacidade dessa mulher se alegrar e voltar a adorar a Deus, e realiza essa coisa maravilhosa, né? Sem que ela soubesse, aquela criança seria
progenitora do próprio Messias, aquele que seria enviado para resgatar o mundo. Veja como Deus trabalha de forma tão extraordinária. Pega um personagem, que tinha tudo para dar errado, inclui na sua história de salvação, e aqui nós vemos a grandeza da graça de Deus, que pega pessoas das condições mais difíceis e tristes e coloca dentro da história da salvação, glorifica o seu nome através de uma história que começa em tragédia, mas que termina em triunfo, termina em glória, termina em alegria. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente, para sempre saber que Deus é poderoso para transformar tragédia em triunfo, tristeza em alegria, morte em vida, lamentação em celebração, porque Deus é poderoso para fazer isso. Deus abençoe os irmãos e nós concluirmos esta bela história, a história de Ruth, essa maravilhosa exposição deste livro tão pequeno, mas com mensagens tão ricas e tão preciosas para as nossas vidas. Agradeça a Deus pela vida dos irmãos que têm valorizado esse trabalho, têm parado para estar conosco aqui. É por causa de vocês, irmãos, que a gente está aqui transmitindo essas mensagens. Assim como o Pai Nosso, a exposição de Ruth produziu 10 mensagens. E essas 10 mensagens, elas estão no YouTube. Tanto o Pai Nosso, quanto a exposição do livro de Ruth, as 10 mensagens, quanto as 7 mensagens das igrejas da Ásia, do Apocalipse. Então, os irmãos que quiserem ter acesso depois, é só acessar no YouTube, que eles estão lá disponíveis para os irmãos assistirem posteriormente, quando quiserem. Deus abençoe a vida dos irmãos e que todos tenham uma tarde abençoada. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, de mais uma vez estarmos aqui compartilhando a Tua Palavra, Senhor. Obrigado, ó Deus querido, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado por cuidar também de nós. Obrigado por saber, Senhor, que Tu continua conduzindo a nossa história. E eu sei, Senhor, que os Teus olhos estão sobre nossas vidas. Senhor Deus querido, Senhor Deus, operar por nós todas as coisas, Senhor, de acordo com a Tua boa vontade. Abençoa todos os Teus filhos, que, Senhor Deus, reservar este momento para estarmos juntos na Tua presença. Assim eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, meus irmãos, um grande abraço. Boa tarde a todos.